Olá, queridos. Nós tivemos um problema aí com a transmissão ao vivo e estou gravando então a nossa mensagem dessa noite de domingo, o que é uma espiritualidade saudável. E eu estava lendo o texto quando caiu a transmissão, quando houve um problema aqui na transmissão do áudio, e o texto de Gálatas capítulo 6, ele diz o seguinte: Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Se vocês se consideram muito importantes para ajudar os outros, então apenas enganam a si mesmos. Cada um preste atenção no seu trabalho, então terá a satisfação de havê-lo feito bem, e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com os seus mestres todas as coisas boas. Não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, porque no momento certo teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Eu estava dizendo que falar de espiritualidade é entrar num terreno muito amplo e muitas vezes confuso, a maior parte das vezes. Porque existe tanta mistura quando a gente fala de espiritualidade, brasileira principalmente, quando a gente fala da mesma forma da miscigenação brasileira. Se nós ficássemos detidos só nas religiões monoteístas como cristianismo, judaísmo e islamismo, já seria difícil falar de uma espiritualidade saudável, porque nessas religiões, nesses movimentos, há tanto detalhe e há tanta regra em cada uma delas que se torna de fato um fardo difícil de carregar, como foi a palavra do próprio Jesus. Acrescente a essa questão da espiritualidade outras manifestações, outras expressões religiosas, algumas até contrárias umas às outras, e o que você terá é discussão, intolerância e até ódio, quando não um conflito armado. Esse livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, parece então fornecer um caminho para uma espiritualidade que seja saudável. E uma espiritualidade que seja saudável é uma espiritualidade que faça bem, uma espiritualidade que não atrapalhe nem a sua vida e nem a vida dos outros. O livro de Gálatas, ele concentra todo o seu esforço para combater a tentativa humana de se aproximar de Deus oferecendo uma troca. E Gálatas oferece, no lugar dessa troca humana, desse esforço humano para trocar algo para que Deus seja favorável a nós, oferece a declaração de que Deus é que nos busca. Deus é que se aproxima de nós na pessoa do seu Filho. Enquanto a religião é o que se chama de religar humano, espiritualidade, na verdade, é o enchimento do vazio que nós temos com o amor de Deus. O enchimento da nossa alma vazia, atribulada e confusa. O escritor Peter Scazzero escreveu um livro excelente sobre espiritualidade. E ele apresenta uma lista de alguns sintomas que mostram quando a espiritualidade não é boa, quando ela é adoecida e quando ela tem o potencial de fazer mal. O primeiro sintoma dessa má espiritualidade é usar Deus para não ter que lidar com os meus problemas. Seria então a atitude de espiritualizar tudo, colocando tudo apenas do ponto de vista de que há uma questão espiritual envolvida. A segunda marca de uma espiritualidade que não é saudável
é quando eu nego as minhas emoções. Tentando parecer um crente maduro, ou tentando parecer um crente mais crente, eu nego as minhas emoções de ira, de tristeza, de medo. E me esqueço que, na verdade, Deus trabalha a emoção. Ele quer que eu lide com ela, não que eu a esconda. Você deve se lembrar que ele chegou para Caim, que estava com uma baita raiva de Abel, e acabou matando Abel. A pergunta que Deus fez para Caim foi esta: por que você está irado? Por que é que o teu semblante está abatido? Deus deseja tratar a nossa emoção, e não que nós escondamos a nossa emoção achando que não podemos tê-las, ou que ter emoções é pecado, ou que é falta de espiritualidade. A terceira marca de uma espiritualidade que não é saudável é viver dizendo que eu sou o pior, ou dizer que eu sou o pecado, que eu sou o erro e não sou uma pessoa. Isso seria rejeitar a graça de Deus e tentar expiar os pecados através de punições na própria vida. Quarto sinal de uma espiritualidade não saudável é quando eu perdoo superficialmente as pessoas. Só para aparentar um cristão bonzinho, um cristão aprovado, eu digo para você: tudo bem, eu te perdoo, mas no fundo eu não perdoei, eu continuo com mágoa. A quinta marca de uma espiritualidade não saudável é quando eu divido a minha vida entre o sagrado e o secular. É quando eu acho que Deus só está comigo na hora do culto. E nas outras horas eu tenho que dar meu jeito, resolver do meu jeito as coisas. Sexta marca de uma espiritualidade não saudável é quando eu espiritualizo os conflitos. Eu fujo de discussões, eu fujo de enfrentamentos, em vez de tratar isso com seriedade, com realidade. E quando eu digo, o irmão, o meu filho, a minha mulher, o meu marido está na carne, eu vou ali orar por ele e não trato a questão, nunca trato, não abordo, não dialogo, não converso. A sétima marca de uma espiritualidade não saudável é fingir que eu não erro, é que eu não fracasso, que eu não sofro. Então, em nome de uma aparência da santidade, eu demonstro para os outros uma pessoa que eu não sou. E a oitava marca de uma espiritualidade não é boa, não é saudável, é quando julgo os outros. É quando eu tenho o dedo sempre apontado para os demais, esquecendo que ao fazer isso eu estou projetando eu mesmo, aquilo que eu não me suporto, acabo julgando sobre as demais pessoas. Na maior parte das vezes, a gente tem uma ideia de que a espiritualidade é uma linha vertical, única. É uma linha que desce do céu para a terra. Seria então o seguinte: ser espiritual, ou viver espiritualmente, se resumiria apenas a orar, a ler a Bíblia ou a frequentar uma igreja. Essas atitudes exteriores são, comparativamente falando, o lado real, o lado visível, o lado que aparece, o lado que as pessoas podem enxergar em mim. Mas espiritualidade, afinal de contas, é uma obra de transformação interna. Porque ao ler Gálatas, antes desse capítulo 6, o texto vai dizer que o fruto espiritual, ou seja, aquilo que nasce em nós como plantio da obra que está sendo feita pelo Espírito Santo, é tudo aquilo que tem a ver com ligações humanas, tem a ver com interação, tem a ver com humanidade, tem a ver com relacionamento. Paulo diz para nós: o fruto do Espírito, isto é, o que o Espírito gera, o que de fato ele produz é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Espiritualidade tem a ver com horizontalidade. Afinal de contas, Jesus resumiu toda a lei, isso é, todos os mandamentos espirituais, tudo aquilo que Deus pediu do ser humano, ele resumiu em apenas duas falas ou duas frases. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas veja bem, nós não podemos ler essas duas frases separadas, porque uma depende da outra. Para amar a Deus eu tenho que amar o outro. E no amar o outro, eu evidencio que eu amo a Deus. João, o apóstolo, escreveu o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus,
mas odeia o seu irmão é mentiroso. Porque se não amamos nosso irmão a quem vemos, como vamos amar a Deus a quem não vemos? Então, espiritualidade saudável está inseparavelmente ligada ao convívio saudável com pessoas. E espiritualidade saudável tem a ver com 3 princípios. O primeiro princípio é o princípio da solidariedade. O texto diz assim: ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Ajudem a levar os fardos uns dos outros. E fardo é tudo aquilo que pesa. Cada um de nós tem o seu. Isso quer dizer que a fé cristã não elimina fardos e que a espiritualidade não pode ser usada para um tipo de conclusão errada, como, por exemplo, quem tem fardo é porque está em dívida com Deus. Quem tem fardo não está aprovado por Deus. Fardo é condição própria da humanidade em que nós pertencemos. E quando nós vivemos uma espiritualidade saudável, nós conseguimos sair do círculo vicioso da queixa e da lamentação de apenas dos nossos fardos, para partir em direção dos queridos que também têm os seus e que também carregam os seus fardos, de forma que a solidariedade comprova uma fé sadia. E não só isso, a solidariedade mostra que nós estamos obedecendo à lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo é o fato de que Ele mesmo carregou fardos sobre Ele. Os meus fardos, os seus fardos. Jesus carregou sobre os ombros dele os nossos pecados, a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa tristeza, o nosso desespero e a nossa solidão. Quem segue Jesus aprende a oferecer o ombro, em vez da palavra de crítica e em vez da desconfiança. Então, em vez de fazer o que muitas vezes nós fazemos, é preciso combater aqueles ensinos deturpados que dizem que se alguém está passando por uma dificuldade é porque não tem fé, é porque não é santo, é porque não é fiel, é porque não está obedecendo, ou pior, porque não é espiritual. Pessoas que apontam o dedo para o fardo dos outros e não fazem nada para ajudar são tão inúteis nas mãos de Deus como o sacerdote e o levita foram inúteis para aquele homem assaltado, caído e machucado à beira do caminho. Passaram, viram que ele estava ali naquele estado agonizante e não fizeram nada. E por que não fizeram nada? Porque estavam com pressa de ir ao templo. Essa era uma espiritualidade oca, disfuncional. A solidariedade é um sinal inconfundível de alguém que realmente tem o Espírito Santo e de alguém que realmente é espiritual. A segunda marca da espiritualidade sadia está em tomar atitudes práticas. O texto continua dizendo: se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Eu acho que um dos perigos que acompanha a espiritualidade é o nascimento da soberba no coração. Quando nós provamos a bondade, o perdão, a misericórdia, a salvação, nós somos automaticamente levados a comparar quem nós somos hoje e quem nós éramos antes de Cristo. E é claro que quando nós comparamos quem nós éramos antes de Cristo e quem nós somos agora depois de Cristo, claro, nós vamos dizer que hoje nós somos muito melhores do que nós éramos. O perigo está em excluir a consciência de que tudo isso só aconteceu pela graça. E se nós excluirmos a consciência de que tudo isso só aconteceu pela graça, é possível que depois de um tempo nós começamos a sentir alguma forma de mérito próprio, graças a algum esforço que nós fizemos para ser quem nós somos agora. E quando isso acontece, automaticamente nós começamos a nos comparar com aqueles que ainda vivem no pecado, com aqueles que ainda insistem nas trevas,
porque ainda não encontraram a Cristo. E os cristãos têm uma péssima mania de apontar os erros de quem ainda não provou a salvação. Tem a péssima mania de condenar, maldizer, degradar, ofender e julgar aquelas pessoas que são do mundo. É preciso combater isso em nós. Isso não é saudável. John Stott tem um livro chamado O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. E ele conta a experiência do diretor de uma missão chamada Missão Abrigo na Inglaterra, que era uma missão justamente para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade. Esse diretor da Missão Abrigo na Inglaterra, certo dia recebeu na porta a visita de uma mulher maltrapilha, mal vestida, pedindo socorro. Ele estava muito ocupado. Ele não sabia o que fazer pela mulher, mas ele prometeu orar por ela. A mulher foi embora, escreveu um poema e depois entregou de novo o poema na missão. O poema dizia o seguinte: eu tive fome e tu formaste uma comissão teológica para debater a minha fome. Eu estava presa e tu foste para a tua capela orar pela minha libertação. Eu estava nua e tu questionaste que pecado eu tinha cometido para estar nua. Eu estive enferma e tu agradeceste a Deus por tua saúde. Eu estava desabrigada e tu me falaste que Deus é um abrigo espiritual. Eu estava solitária e tu me deixaste sozinha para orar por mim. Parecias tão santo, tão próximo de Deus, mas eu ainda estou com fome, nua, presa, sozinha e com frio. John Stott conclui dizendo que os cristãos realmente espirituais, eles não ficam no discurso e na oração vazia. Ao longo da história, os cristãos realmente espirituais vão a todo lugar. Eles não só pregam a palavra, que é importantíssimo, mas eles fundam ou fundaram hospitais, escolas, orfanatos, aboliram o tráfico de escravos, fundaram universidades, protegeram crianças de abuso sexual, combateram a exclusão e o racismo. Isso mostra que nós nunca, em nome do Evangelho que nos transformou, podemos achar que estamos ocupados demais ou que nós somos até importantes demais para ajudar aqueles que não são de Cristo e não conhecem o Evangelho. Praticar a espiritualidade não deve nos tornar anjos sem humanidade e nem oradores que não têm mãos. Importante lembrar que a oração do fariseu, que condenava o cobrador de impostos, ao dizer que o cobrador de impostos era um ladrão, era injusto e era adúltero, esta oração foi rejeitada por Deus. E eu desconfio que Deus rejeita mais do que a oração daquele que se considera santo ou grande demais para fazer misericórdia e para tratar o seu próximo com atenção e respeito. A terceira marca de uma espiritualidade saudável é quando nós decidimos pela bondade. O texto conclui dizendo o seguinte: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. A terceira marca da espiritualidade saudável é a dedicação em nunca deixar de fazer o bem. E fazer o bem não implica só em atos de misericórdia, como distribuir comida a famintos, como dar abrigo a desabrigados e como dar conselhos a desorientados. Eu acho que fazer o bem é inclusive deixar de fazer o mal pessoalmente. É quando eu decido não responder o mal que me fizeram com outro mal equivalente. Em Romanos 12 nós lemos o texto: abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, porque as Escrituras dizem: a vingança cabe a mim, eu darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário,
Se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Porque ao fazer isso, amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Agora, fazer o bem cansa, é verdade. Cansa não retribuir na mesma moeda aquela palavra de agressão. Cansa não devolver a maledicência que fizeram sobre você. Cansa oferecer sempre e não receber retorno. Cansa ser educado com pessoas mal educadas. Cansa agir com tolerância com quem é intolerante. Por isso mesmo é que o texto diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque é possível cansar. Mas a exortação, o conselho é: não nos cansemos de fazer o bem. Por que não? Porque há uma garantia. A garantia é que nós colheremos bênçãos se não desistirmos do bem. Então, uma espiritualidade saudável é aquela que eu decido agir com bondade, não importa se eu vou ter retorno da minha bondade. Eu não serei o mal na história. Eu não darei o troco. Eu não vou enveredar pelo caminho da vingança. E a maldade do outro não vai me tornar azedo, nem vai fazer com que eu desista do bem. Esse mundo é mau, diz o apóstolo João. Mas se nós desejamos que o mal não vença, nós temos que optar pela vacina contra o mal, que é o bem. Quando nós agimos o bem, quando nós fazemos o bem, nós acendemos uma brasa no ambiente escuro, hostil e frio à nossa volta. Então essas brasas do bem poderão aquecer e poderão iluminar. E aí sim, nós seremos a luz do mundo. A luz clareia, a luz espanta a escuridão. John Stott diz nesse livro que se você vê um quarto escuro, não adianta culpar a escuridão. Você tem que acender o interruptor e já lançar luz. Então decida ser bom, decida agir com bondade. Viva uma espiritualidade que possa realmente fazer diferença para aquelas pessoas que só estão acostumadas a ver o mal, a provar o mal e a sofrer com o mal. Vença o mal praticando o bem. Espiritualidade saudável, portanto, tem a ver com o ato de nós sermos pessoas solidárias. Tem a ver com atitudes práticas. E tem a ver com a decisão, sempre, pela bondade. Porque só assim o mal, de fato, seja ele quem for, esteja ele onde estiver, é que o mal poderá ser vencido. Deus abençoe você. Uma ótima semana. Durma em paz e a gente se vê a qualquer momento. Até lá.